realmente estou olhando para frente, por isso eu estou de óculos, porque eu não vou conseguir ficar olhando para o celular. Mas o que eu quero compartilhar com vocês eu estava aqui ouvindo os louvores e eu ouvi um louvor muito antigo do Voz da Verdade, e além do Rio Azul, recentemente ele foi até regravado por uma moça mais jovem que também canta muito, ficou lindo, porém a gente volta lá na raiz, né? E que coisa linda. E aí eu fui ouvindo outros louvores deles. Eu vi uma cantora que fez parte da banda, muitos devem conhecer, né? Principalmente o pessoal mais antigo. E ela morreu muito jovem. E numa das últimas ministrações dela, eu até me emociono, porque é curioso como as pessoas vivem uma vida desregrada, elas não levam a sério a Deus. Eu vejo isso com as postagens que eu e muitas outras pessoas fazem, falando sobre Jesus, falando sobre Deus, falando sobre o inferno, falando sobre a eternidade. As pessoas não levam a sério, né? Quando a gente posta algo corriqueiro, né? Numa academia, numa festa, enfim, as pessoas curtem, elas gostam, mas quando a gente vai falar de uma coisa tão séria, que é a nossa vida eterna, uma vida com Deus, com Jesus, elas não curtem muito. E essa moça, ela morreu muito jovem, assim como a gente vê tantos outros jovens morrendo, né, das mais diversas causas. E numa das últimas ministrações dela, ela faz a seguinte reflexão. Pelo que eu entendi, ela já vinha com uma enfermidade, ela já sabia, e ela faz uma pergunta, e essa pergunta eu creio que nós devemos fazer o tempo todo, porque embora ela aparentemente já soubesse que tinha um problema, a gente não sabe, não é? Como diz o ditado, para morrer baixo estar vivo. E a pergunta que ela fez, e eu pergunto a você agora, e serve de reflexão para todos nós, inclusive para mim: se você morrer agora, você sabe para onde você está indo? E ela fala com tanta certeza porque ela sabia para onde estava indo, e isso certamente trazia paz ao coração dela. E então, se você anda com Jesus, se você conhece a palavra, se você anda em santidade, em obediência, se você tenta fazer aquilo que Deus coloca no seu coração, tenta viver uma vida de obediência, sendo guiada de verdade por Ele, você sabe para onde está indo. E hoje a gente vive num mundo que as pessoas estão perdidas. Então, se você é uma dessas pessoas que está me assistindo agora, que ainda não sabe para onde vai, se você hoje está com a sua fé abalada, ou se você nunca teve um contato com Jesus, não brinca com isso. Não brinca, porque a gente está vendo as dores de parto, elas se intensificando, as contrações estão ficando cada vez mais fortes. E a gente também, além disso, não sabe qual é o momento que Deus vai chamar você. Então, reflita sobre isso e busque entender as promessas de Deus. Num dos louvores que eles cantam, eles falam sobre... É o Rio Azul, muita gente conhece, né? No trecho, né, do refrão, eles falam: morte, choro, tristeza e dor, nunca mais. Porque a gente vai estar com Ele. Isso se a gente souber para onde está indo. E isso mexe muito comigo, né? A gente vai para um lugar que Deus prometeu. Então fica aqui o meu apelo, com todo amor, para que você reflita sobre isso, para que você busque. Tantas pessoas vivendo uma vida distante de Jesus e não ter essa consciência das consequências. E é difícil você falar isso no mundo de hoje. Não é muito bem recebido. Eu tô aqui na Avenida Brasil e, para quem mora no Rio de Janeiro, a gente sabe que tem algumas pessoas, inclusive pessoas usuárias de drogas, né? Que elas passam de repente assim no meio da pista. E a gente tem que estar muito atento. É o que eu estou tentando fazer aqui, né? Estou falando, mas eu estou olhando para frente, por isso, novamente eu digo que eu estou de óculos, porque eu não vou conseguir ficar olhando para a câmera do celular. Mas eu vejo as pessoas que vivem uma vida longe de Jesus dessa forma, atravessando a pista de repente, sabe? Vivendo perigosamente e muitas vezes sem ter a noção disso, porque essas pessoas usuárias de drogas, elas não têm essa noção, elas estão cegas. E tem muitos cegos espirituais, muitos, e que atravessam as pistas da vida sem entenderem, sem terem a consciência dos riscos que elas estão correndo. Então que o Espírito Santo abra os teus olhos para que você compreenda o quão arriscado é
viver correndo de uma pista para outra, cego, sem saber para onde você está indo, sem ter a consciência do risco que você está correndo. Que o Espírito Santo nessa manhã ou nessa tarde, eu não sei em que momento você vai estar assistindo esse vídeo, mas que te incomode, que fale contigo e que você busque a presença de Deus, para que no final de tudo você saiba exatamente para onde você está indo, não viva uma vida perdida. As pessoas, novamente eu digo, não levam a sério isso, mas se elas pararem para ler, se você parar para ler a palavra de Deus, se você se permitir ler a palavra de Deus e ter um contato com Jesus sem preconceito, apenas indo lá e lendo aquilo que você muitas vezes ouviu e não deu confiança, você vai começar a entender a importância de andar com Jesus, levando a sério. Inferno não é brincadeira, inferno não é mito, não é história em quadrinho, é real. E a gente muitas vezes não leva a sério, achando que é algo, como é que eu posso dizer, clichê demais, Mas se você ler, você vai entender, e você vai poder optar segundo o que você entender, se você quer que a sua alma viva na eternidade sem choro, sem dor, sem tristeza, ou se você quer padecer, com choro e ranger de dentes. Isso é muito sério. E se isso não mexe contigo, procura a palavra de Deus, porque isso é muito sério. Fica aqui o meu apelo, que Deus abençoe seu dia e que essa palavra, apesar de muito simples, possa transformar a sua história. Em nome de Jesus. Amém.